Olá, amigos internautas. Meu nome é Daniel, sou psicólogo clínico do Centro de Reabilitação Alfamax e da Casa Dia de Cosmópolis. Estamos aqui hoje, dando início a mais uma edição do programa Sobriedade em Foco, com a presença do senhor Eduardo Nóbrega, que vai dividir com a gente, a sua experiência dentro do centro de tratamento. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, internautas. Eduardo, nós temos algumas perguntas aqui para lhe fazer. E eu gostaria de saber como que era a sua vida antes do início do seu tratamento, como está a sua vida? Sim, minha vida antes desse tratamento foi bem desregrada. Eu não tinha regras, não sabia muito bem diferenciar o certo do errado. Isso em função de uma doença que eu vim saber hoje, que eu sou portador, chamada adicção. E eu não tinha noção, não tinha bom senso entre o certo e o errado, não sabia distinguir isso. Eu fazia muitas coisas impulsivas, eu tinha comportamentos obsessivos, compulsivos, antes, E isso foi se agravando assim que eu comecei a usar. Comecei a usar drogas bem cedo, aos 13 anos eu já comecei a beber álcool, aos 14 drogas ilícitas, e isso foi se agravando, E isso, muitos defeitos de caráter surgiram a partir dessa adicção ativa, dessa dependência química que até então eu não sabia que era dependente químico. Para mim, tudo aquilo que minha mãe e meus pais falavam, não era uma verdade. Drogas são do perigo e tal, não aceite nada de ninguém. Eu não levava isso em consideração, até porque eu gostava de usar. Essa é a realidade. Na hora que eu usei a primeira vez, eu não parei mais. Então, a minha vida foi desregrada em função disso e agravada em função da minha dependência química. Depois de um tempo, como hoje, em sobriedade, eu vejo que muitas coisas que eu não aprendi na minha adicção ativa, eu estou tendo que aprender nesse momento, E muitos valores eu tenho que rever. Muitos perdidos antes do uso de drogas, eu tive valores que meus pais me ensinaram, que eu aprendi, etc. E foi perdido durante o uso de drogas em função da minha sobrevivência. Eu tive que ter determinadas posturas, como a imposição de respeito num ciclo de uso de drogas, é diferente da imposição de respeito hoje, numa sociedade comum, na sociedade, na vida como ela é. Então, esses valores perdidos ou distorcidos, hoje eu estou tendo que recuperá-los, que foram esquecidos ou ocultados por essa adicção ativa. E eu tenho um programa que eu sigo junto ao tratamento na comunidade, na clínica onde eu me encontro, e esse programa, ele me dá as diretrizes, me dá os parâmetros com que eu trabalhe, trabalhe nesse objetivo. Na relação com a sua família, qual foi a atitude deles ou como eles reagiram a partir do momento que eles descobriram o teu processo de uso? Olha, minha família foi bastante desesperada, ficou bastante desesperada, a princípio. Minha mãe, ela se questionava muito o que ela fez ou deixou de fazer por mim, se culpou muito e chegou a colocar, inclusive, detetive particular atrás de mim. Isso eu entendo hoje que é uma doença também da família, que isso atinge também a família, que eu dependia da droga e a família dependia de mim de certa maneira, para eles se sentirem bem, eu teria que estar bem também. Então minha mãe principalmente, que eu convivi mais na infância e na minha adolescência, quando eu comecei a usar, ela se perdeu. Ela chamou ambulância para mim, achando que eu estava completamente louco. Aí, muitas vezes sim, eu estava mesmo sem parâmetros, sem rumo. Então houve umas questões assim um pouco precipitadas da parte da minha mãe, do meu pai também, mas também houveram tentativas de fuga geográfica. Eu vou mudar para uma outra cidade, vamos ver se meu filho fica melhor em uma outra cidade, com a minha família, parte do meu pai, em Sorocaba, no caso, E tentaram inúmeros recursos, antes de saber que isso é
realmente. E de aceitar, na verdade, né? Então eles agiram dessa maneira. Hoje, eles agem de maneira mais consciente, também bem parecido com o que eu pratico, e eles hoje conseguem enxergar que a culpa não são deles, não foram deles, né? A culpa, não existe culpado, né? Eu nasci com a, né? E eles não têm culpa do que aconteceu, porque todo mundo sofre, né? Todo jovem tem um sofrimento familiar, um ressentimento do irmão, né? Isso acontece com todo mundo. E no caso do adicto, ele usa drogas e não consegue mais parar. Então não é um motivo social apenas, né? Nem familiar. Então hoje eles entendem isso e seguem um programa para familiares, né? De grupos anônimos, né? Que seguem um determinado programa de 12 passos, né? Então esses passos ajudam os familiares a compreender a sua própria doença também. Então eles conseguem reagir de forma mais sensata hoje. Ok. Nós, infelizmente, acaba adoecendo com todo esse processo, né? Quais você acredita que foram as consequências mais severas aí com relação à sua família, no seu relacionamento familiar, mais específico, seu pai e sua mãe? As consequências para eles, né? Para eles, ficou uma desesperança com o tempo, né? Por eles não conseguirem me ajudar, né? A ideia era que eles precisavam me salvar, né? Parece que isso era uma obrigação para eles, né? Então aquilo martirizou muito a vida dos meus pais, desequilibrando-os, inclusive no trabalho, né? Inclusive na minha família inteira, né? Minha família inteira ficou sabendo. Eu fiquei o foco das atenções, né? E isso foi se agravando, porque eles viviam em minha função, né? Então eles iam trabalhar, mas sempre pensando no como eu estava, aonde eu estava e o que poderia ser naquele momento comigo. Minha mãe precisava trabalhar muito, minha mãe é professora, ela trabalhava o dia inteiro, inclusive muitas vezes trabalhava fora da cidade. Trabalhava em outras cidades, eu moro em Campinas, e minha mãe trabalhava em Itu, Piracicaba, etc. Eu ficava muito tempo com uma moça que cuidava de mim na infância e depois com vizinhos e etc. Então essa ausência também fazia com que eles ficassem muito, e inclusive perderam até, né, algumas oportunidades no trabalho. Legal. Nós sabemos que a grande maioria dos dependentes, né, em determinado momento, tentam parar de usar drogas por conta própria, né? Gostaria de te perguntar se você já tentou parar de usar drogas sozinho, né? E quando que você percebeu que realmente essa situação já tinha passado, né, de um certo controle? Você não tinha mais controle com relação ao processo de uso. Sim, eu tentei parar sim sozinho. Tentei substituir uma droga por outra, obviamente. Não, essa é mais fácil, não tem problema, né? O álcool, principalmente, que é uma droga lícita, né? Eu não entendia o porquê as pessoas conseguiam beber socialmente, né, num evento e etc., e eu não, né? Isso também, muitas pessoas como meu tio, ele falava, pô, por que você não fica só no álcool, né? Você não consegue fazer isso, etc., como se fosse um problema moral, né? Eu acreditava que era um problema moral, né? Mas eu não conseguia parar. Eu procurei diversos tipos de ajuda, métodos, etc., só de vez em quando num psicólogo, de vez em quando num psiquiatra, mas eu não parava de usar todos os tipos de droga, né? Eu não conseguia ficar sem. A vida em si, como ela é, sem o uso de drogas, para mim era muito difícil. Eu não conseguia me adaptar nesse mundo, né? Me adaptar no mundo sem uma substância que alterasse o meu humor. Eu tinha que ter algo para eu me sentir mais à vontade, mais próximo da sociedade, né? E isso, para mim, foi incrível, porque eu acho que é um problema moral. Mesmo com algumas pessoas, mesmo tendo sido alertado por profissionais que era uma doença. Mas mesmo assim eu não acreditava. Então eu não conseguia parar sozinho. Só hoje consigo ver que eu dependo de um programa de pessoas que estão na mesma situação que a minha, que são adictos em recuperação. Ok. Com relação às internações, você já foi internado involuntariamente, né? Como que você vê isso hoje?
você favorece a internação involuntária? Olha, a internação involuntária eu tive sim, né? Outras internações involuntárias. Porém, como a abstinência ela é muito forte, ela me tirou a capacidade de pensar com lógica, né? A abstinência, principalmente das drogas mais fortes, né? Do crack, da cocaína, são drogas que me impediram, né? De raciocinar, de ver realmente que eu estava precisando de ajuda e de uma ajuda forçada, né? E não pela minha vontade, porque a minha vontade era baseada na compulsão. Eu usava muita droga, não conseguia parar, né? E o meu pensamento fixo, a minha obsessão, não me permitia pensar em outra coisa. Então, os meus familiares tomaram a decisão de me internar involuntariamente. Houveram algumas internações que eu tive que foram frustrantes em relação à involuntariedade, porque algumas não seguiram ou não seguem uma determinada ética. Profissionais de resgate, etc., tem que ser profissionais mesmo, capacitados, né, que tenham um carinho, que tenham um objetivo, e não simplesmente agir por emoção, porque nós, quando estamos doentes, estamos incapacitados de enxergar o nosso próprio problema, né? Então, eles têm que enxergar isso por nós. Hoje, eu sou a favor da involuntariedade, com ética, como que aconteceu comigo nessa última internação. Foi um resgate bastante pacífico, um resgate bem carinhoso, né? O pessoal foi em casa, falou: Eduardo, nós vamos levá-lo para uma instituição, assim, 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 e nós vamos encaminhá-lo, né? Você querendo ou não. Eu aceitei, eu não tinha outra opção também, e inclusive fui muito bem recepcionado, fiquei contra a minha vontade, a princípio. Ninguém quer se internar, né? Mas depois eu criei uma consciência de que aquilo foi muito necessário para a minha sobriedade hoje. Ok. Como que você vê essa atitude por parte dos seus pais? O fato de terem internado você involuntariamente. Hoje você ainda guarda ressentimento, mágoa dessa atitude da sua família? Ou hoje você realmente sensata no que você representava naquele momento? Vejo que foi a decisão mais sensata que eles tiveram, inclusive que eles se encontravam. Eles não conseguiam me ajudar de outra maneira, a não ser contra a minha própria vontade e contra a vontade, inclusive, deles. Porque eu não acredito que nenhum pai ou uma mãe que realmente ame seu filho não vai querer ver ou presenciar uma cena de resgate, né? Mas a necessidade foi muito mais além desse desejo, que a minha família ficou, né? Mas eu vejo que eu tenho uma gratidão muito grande por isso, porque hoje eu consigo enxergar e ter objetivos na minha vida, coisa que com as drogas era impossível eu ter tais objetivos. Eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, apenas perspectiva de morte. Eu tinha eu tenho uma doença progressiva, né? Então ela ia progredir. Então a decisão deles foi a mais sensata. Hoje eu me encontro voluntariamente numa instituição, né? Gosto muito das pessoas que me acolheram, inclusive quero ajudar e atuar nessa área hoje. Ok, muito bem. Com relação à sua readaptação à sociedade, como que você vê isso hoje? Quais são os caminhos que você acredita que devem ser percorridos, né, nesse seu processo de se reinteirar à sociedade? Como eu sou orientado, né, profissionais da clínica onde eu me encontro, e dos amigos que hoje eu tenho, que também são adictos em recuperação, que passaram o mesmo problema que o meu, eu tenho algumas regras, né, um código de ética, digamos, que existe nas pessoas que ficaram limpas, estão limpas há bastante tempo. Então, essas pessoas conseguiram se manter limpas trilhando um caminho, que eram cuidando do seu estilo de vida, prestando atenção nos seus defeitos, cometendo-os
com frequência, tentando de minimizá-los, tentando se adequar à sociedade de uma forma que, com a ajuda de outras pessoas, né? Como vocês fizeram para se manter limpo? Essa é a minha pergunta, né? Então, eu sigo os passos daqueles que têm mais experiência. Eu tenho um grupo do qual eu frequento, grupo de anônimos, né? Eu tenho um psiquiatra que me dá um amparo medicamentoso, né? E eu sou cercado dessas ajudas pela minha necessidade. Eu necessito disso para poder me socializar, me enquadrar no mundo como ele é. Porque antes eu só aprendi a me enquadrar no mundo do uso de drogas. Eu fiquei muitos anos usando droga, eu tenho 29 anos, desde os 13 anos eu estou nesse impasse, né? De usa, não usa e tal, verdade ativa, mesmo sem o uso de droga, eu estava em adicção ativa. Então, hoje eu vejo assim. Ok. E após o seu tratamento, quais são as suas perspectivas, né? O que você gostaria de fazer após ter alta do seu tratamento dentro do centro de reabilitação? A minha perspectiva de vida hoje, principalmente, a palavra-chave acredito que seja a liberdade. A liberdade de escolha. Eu não tinha opção usando drogas. A minha única opção era usar. Eu não tinha outra perspectiva a não ser encontrar mais droga. Sempre e toda hora. Hoje eu tenho a liberdade de escolher. Eu tenho a liberdade de falar que eu preciso estudar, voltar a estudar. Eu preciso trabalhar. Eu tenho uma filha linda de 2 anos. Né? Eu me sinto não só na obrigação, que é a que eu tenho, né? Mas eu tenho um amor muito grande. Ela me ajuda muito, né? Nesse sentido. Essas responsabilidades hoje eu consigo me enxergar cumprindo-as, né? Então, com a ajuda dos meus companheiros. Eu não consigo me enxergar sem essa ajuda. Então, a minha perspectiva de vida, o que eu tenho em mente hoje é voltar a estudar, trabalhar, né? Eu tenho vontades de ter um relacionamento amoroso, etc. Sim, mas hoje eu compreendo que tudo no seu tempo. E não no meu tempo. O meu tempo, ele foi um pouco distorcido em função do meu uso. Né? Eu sou muito precipitado, eu tenho diversos... Porém, isso tudo dá para ser resolvido com as ajudas que eu tenho. Ok. Eduardo, espero que você consiga, né, realmente viver em sobriedade, que você tenha grandes frutos, né, após o seu tratamento, que seus sonhos, sinceramente, se realizem nesse processo todo. Eu gostaria aqui de deixá-lo à vontade, se você tem mais algum recado que você gostaria de transmitir para os nossos amigos internautas, fique à vontade. Sim, obrigado, Daniel. Eu também agradeço muito, espero que as pessoas que ainda não reconhecem, que não de usar drogas, ou os familiares que não sabem o que fazer de repente, né, procurem pesquisar bastante, pesquise uma comunidade terapêutica, uma clínica que seja especializada em dependência química. Procurem sim, sempre pela ética dessas comunidades também, porque a família no desespero, muitas vezes a vizinha falou que internou fulano em tal lugar, então vai por essa influência. Eu acredito que tenha que ser sim com profissionais competentes, né, como os dos quais eu estou envolvido hoje. Então, eu acho que os familiares têm sim que buscar ajuda, não deixar com que o problema se agrave a ponto de não haver mais solução, que seria uma loucura, né? Chegar num estado de insanidade mental ou chegar num estado de morte, né? Então, eu acredito que todos podem parar de usar drogas, todos os adictos conseguem parar de usar drogas, basta ter a vontade, né, de parar de usar e também a ajuda necessária. Ok, mais uma vez muito obrigado pela tua presença, né? E encerramos aqui hoje mais um programa Sobriedade em Foco. Obrigado a todos. Obrigado.